Glória a Deus. Glória a Deus. Não estou ouvindo aqui, sem retorno aqui. Estou igual o Tim Maia, já chegando igual o Tim Maia, falando de retorno aqui já, né? Graça e paz, igreja. Uma alegria e uma temeridade de chegar aqui e olhar e ver mais pastores do que não pastores, hein? Porque aqui tem pastores de ovelhas, pastores de célula, pastores de lares, pastores de família. E eu estou aqui, com um pouco das pernas tremendo, mas com a graça de Deus, para trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por este momento, agradecer ao pastor Satiro pela confiança, pela coragem, né, de entregar esse microfone na minha mão. E dizer que Deus tem algo para nós nesta noite. Não por causa de mim, mas por causa dele. A mensagem desta noite, eu coloquei um tema, que é viver no sobrenatural de Deus. Eu não consigo, às vezes eu vejo as pessoas dizer assim, ó, eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho uma palavra para o seu coração. Eu tenho uma palavra para os seus ouvidos, mas Deus vai transportar para o seu coração. É Ele que tem o poder de fazer tudo isso. A bênção que você espera, a bênção que você precisa, não começa quando você chega aqui na igreja. Não começa quando começa o louvor. Não começa quando o pregador começa a pregar. Ela começa na sua casa, quando cai no seu coração o desejo de você vir para a casa de Deus. Ali começa a sua bênção. Então eu tenho que dizer para você que não tem como você vir aqui e não sair abençoado. Não é por causa de mim, mas é por causa da presença de Deus neste lugar e na sua vida. Quero agradecer também as pessoas que estão no YouTube aí, na live aí no YouTube, nos assistindo. É até uma palavra engraçada, né? Uma live para o mundo inteiro, né? Que nós temos aí na internet, né? O YouTube é para o mundo inteiro. Mas eu acho que vai só assistir quem entende português, né? Quem não entende português, acho que não vai assistir, não. Eu sou um apaixonado por Jesus. E a característica de alguém que é apaixonado por Jesus, ele também é apaixonado pela família. Ele também é apaixonado pela sua igreja. Ele é apaixonado pela vida. É apaixonado pela célula. É apaixonado pelo pastor. Nem tanto pelo pastor, o pastor é muito brabo, né? Nem tanto pelo pastor. Mas nós, a característica de quem é apaixonado por Jesus, está apaixonado por mais coisas. Você não está aqui por acaso. Deus tem algo no sobrenatural de Deus para você. Eu vou contar uma história, que eu já até falei outras vezes aqui, de um menino que morava num povoado e não tinha brinquedo. E ele pegou uma tora de madeira e começou a fazer um barquinho, cortar e fazer um barquinho. E demorou tempos para fazer aquele barquinho. E ele construiu um barquinho. Aí ele andava no lago que tinha lá perto da casa dele. Andava aqui para lá e para cá, para lá. E ele enjoou do barquinho dele, do brinquedo dele. E ele vendeu aquele barquinho. Mas como não tinha outras coisas, ele começou a sentir falta do barquinho dele. E cadê meu barquinho? E ele não tinha o barquinho. E ele começou a juntar moedas para comprar o barquinho de volta. E foi ajuntando e comprou o barquinho de volta. E o dia que ele comprou o barquinho dele de volta, ele disse, barquinho, abraçou o barquinho e disse, você é meu 2 vezes. Eu te fiz e eu te comprei. Será se não tem algo semelhante a eu e você? Que Deus nos criou e Ele nos comprou? Você acha que é por acaso que nós somos criados e comprados? Deus nos criou e Ele nos comprou. Deus nos ama.
E Ele nunca vai esquecer nem de mim e nem esquecer de você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse aí seu smartphone, seu iPhone, no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e no versículo 7. É logo no comecinho da Bíblia aí. O versículo 7 do capítulo 2 diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Do barro passou a ter vida. De não existir, passou a existir, porque Deus o fez. O homem conversava com Deus diariamente, tete a tete, né? Face a face, conversava com Deus. Adão morava no paraíso. Irmãos, Deus criou uma mulher só para ele. Aí você vai falar para mim assim, mas também Deus criou a minha só para mim. O pastor Udo já ia falar isso, já abriu a boca para falar, ainda bem que eu falei primeiro. Mas eu vou falar uma coisa para você. A mulher que Deus criou para Adão, primeiro que estava no paraíso, não precisava de nada. A mulher que Deus criou para Adão, nunca pediu para ir no shopping, nunca pediu para comprar sapato, nunca pediu para ir no cabeleireiro. Então, foi exclusiva para ele. Adão tinha tanta inteligência que Deus colocou ele para colocar o nome dos bichos. Vou falar com o Filipão aqui. Filipão, você notou que girafa tem cara de girafa mesmo, né? O homem era sabido, rapaz. Vaca tem cara de vaca. Adão era inteligente. Ele viveu o sobrenatural de Deus nesse período. Mas enquanto ele estava em obediência a Deus, ele viveu o sobrenatural. O dia que ele saiu da presença de Deus, o dia que ele saiu da obediência, ele perdeu o sobrenatural de Deus na vida dele. Porque o sobrenatural de Deus não está nas nossas vidas, o sobrenatural de Deus é dele. É Ele que derrama sobre mim e sobre você o sobrenatural. E quando nós afastamos de Deus, esse sobrenatural vai junto, porque Ele é de Deus, exclusivamente de Deus, o sobrenatural de Deus. E Ele quer que você viva o sobrenatural de Deus, mas Ele quer que você fique conectado nele. Não desconecta de Deus, para você não perder a sua bênção. Gênesis 6, 9, um pouquinho para frente aí, ó. Um pouquinho coisa para frente. Gênesis 6, 9, diz assim, ó: Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro em seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmão, alguém para andar com Deus é porque não era qualquer um. Noé não era qualquer um. Filipão não é qualquer um, né, Filipão? Faz uma arca. Não, faz não. Noé tinha 500 anos e Deus chamou Noé e falou: faz uma arca para mim. Porque eu tenho arrependido de criar um homem e o homem desconectou de mim. Faz uma arca para mim. Entra nessa arca você e sua família, que eu vou acabar com o resto tudo. Aí muitas vezes nós vemos gente falar que Noé pregou 100 anos e ninguém quis entrar na arca. Noé pode ter pregado 100 anos para as pessoas se arrepender e saber quem é Deus. Mas para a arca só era ele e a sua família. Deus tinha designado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus falou uma vez para Noé e ele começou a construir. Falou uma vez para Noé e ele começou a construir. Ele ficou 100 anos construindo uma arca. E eu não vi nada aqui na Bíblia que fala que ele estava reclamando de trabalhar 100 anos construindo uma arca. 100 anos fazendo uma arca sem reclamar. Quantos anos que eu e você consegue ficar sem reclamar de alguma coisa? Um ano? Um mês? Uma semana? Um dia?
1 hora? 1 minuto? Um segundo também não, né, Felipão? Estou falando um segundo também não. Então nós reclamamos por muitas coisas. E Noé andava com Deus, ficou 100 anos fazendo uma arca e não reclamou. Porque sabia que tinha uma direção de Deus, sabia que era projeto de Deus. Eu e você fazemos parte do projeto de Deus. Eu e você fazemos parte do projeto de Deus. Noé, Deus honrou Noé. Com a sua obediência, ele salvou toda a sua casa. Toda a sua casa. E você também é responsável de estar na rocha, de estar preparando, porque a sua casa muitas vezes precisa de você mais do que você pensa. No livro de Êxodo, pula um pouquinho para frente aí, rapidinho aí, um pouquinho para frente aí. No livro de Êxodo 14, Êxodo 14, um pouquinho para frente aí. Êxodo 14, no versículo 21, cadê o meu 21 aqui? No versículo 21 diz assim, ó: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, e se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Resumindo, Moisés passou, estendeu a mão, viveu o sobrenatural de Deus, porque Deus não abandona quem confia nele. Noé estendeu as mãos e o mar abriu. No 14, no versículo 27, diz assim, ó: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da sua manhã, tornou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram encontrados a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Moisés estendeu a mão e o mar abriu. Moisés estendeu a mão e o mar fechou e matou os inimigos. Deus quer colocar você para viver no sobrenatural de Deus, para aquilo que você estender sua mão acontecer. Mas você precisa estar conectado em Deus, porque Ele quer trocar o seu choro por alegria, Ele quer trocar a sua guerra por paz, Ele quer trocar a sua falta de sono por um sono profundo, Ele quer trocar seu coração de pedra por um coração amoroso, Ele quer trocar sonhos em realidades na sua vida. Depende de você continuar conectado em Deus, saber que o sobrenatural de Deus acontece na sua vida quando você está conectado em Deus, porque Deus não se esquece de você. 1 Samuel, dá um pulinho para frente aí, 1 Samuel, Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 34 e 35 diz assim, ó: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de teu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após dele e o feri, e livrei da mão do cordeiro da sua boca. Levantando ele contra mim, agarrei pela barba, eu feri e eu matei. Você consegue ver alguma coisa natural nisso daqui, irmão? Existe alguma coisa natural em você correr atrás de um leão, catar o leão pela barba e matar? Tem algo natural? Isso aqui é super sobrenatural de Deus que acontece. Porque no natural, se chegar um leão aqui, nós corre na frente se nós conseguir. Se nós conseguir, o Diegão mesmo que joga bola consegue, mas nós não conseguimos. Irmãos, é sobrenatural o que Deus faz. Ele fez com Davi, e Ele pode fazer na sua vida. O sobrenatural de Deus está disponível para você, desde que você esteja conectado em Deus. Se você estiver conectado de Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus, porque Ele quer fazer na sua vida o que Ele fez na vida desses homens também. No mesmo capítulo aí, o versículo 48, diz assim, ó: Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este o apressou, e deixando suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi colocou a mão no alforje,
E tomou dali uma pedra, e com uma funda a atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra cravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Tem algo de comum aí? Tem algo de natural? Não, irmão. Sobrenatural de Deus. Para você matar o gigante, você tem que estar conectado em Deus. O gigante é mais forte que você. O gigante é mais forte do que mim. Mas nós, ligados, conectados em Deus, nós nos agigantamos e Deus vai na frente e derruba o gigante para você e eu passar. Não tem gigante na sua vida que Deus não pode vencer. Ele quer te dar a vitória, mas você precisa estar conectado nele. Você não pode confiar em pessoas ou confiar em si próprio. Você precisa confiar em Deus. Davi viveu o sobrenatural de Deus quando estava conectado em Deus. E chegou um dia, um momento que ele foi fazer a vontade dele. Ele foi fazer o querer dele. Ele saiu da presença de Deus e ele caiu. Porque você só vive o sobrenatural de Deus se você estiver conectado nele. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Se você confiar em si próprio, você pode se dar muito mal. João 14,6, o Evangelho de João, lá na frente, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 14,6, esse versículo eu precisava saber de cor, mas não sei, eu vou ler. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a fonte natural da maior fonte inesgotável do poder de Deus, do sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Porque Jesus veio, nasceu, morreu e Deus o ressuscitou. E hoje ele vive. E hoje ele está aqui nessa noite. E hoje ele foi dado um nome que está acima de todo nome. E foi dado para ele todo o poder no céu e na terra. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a fonte inesgotável de poder de Deus para a sua vida e para a minha vida. Esse ministério aqui não estaria de pé se não fosse a presença de Jesus 24 horas nas nossas vidas neste lugar. Você não pode andar sem a presença dele. É ele que cuida de você. É ele que é a fonte inesgotável de poder. Ele abençoa a minha vida, abençoa a sua vida, abençoa a vida das pessoas. E não acaba o poder, porque Jesus tem a fonte inesgotável do poder dele. Aí muitas vezes nós vemos essas histórias de sobrenatural de Deus na vida daqueles homens, e dá a impressão que Deus mudou, dá a impressão que aquele Deus que fazia isso não é mais o mesmo Deus. Eu quero te falar que é o mesmo Deus, e é o que está aqui nesta noite, é o mesmo Deus. Às vezes eu e você achamos que nós vivemos no natural, porque parece que não acontece essas coisas nas nossas vidas, que aconteceu aqui. Irmão, não é necessário você correr atrás de um leão e matar o leão, para você entender que Deus tem cuidado de você. Não é preciso você correr atrás de um leão e matar um leão, para dizer que Deus está contigo. A nossa vida é pautada pelas bênçãos diariamente de Deus. Se Deus não cuidar de você, você perece. Se Deus não cuidar de mim, eu pereço. Mas eu creio que Deus faz eu e você viver o sobrenatural nos dias de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 139. Deixa eu achar o Salmo aqui. Sumiu o Salmo. Salmo 139, o versículo 14, 15, 16 diz assim, ó: graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como na profundeza da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Glória a Deus. Irmão, no meio de milhões de espermatozoides, Deus escolheu você. No meio de milhões de espermatozoides, Deus escolheu a mim. E às vezes pensamos assim, não, aqueles espermatozoides lá, qualquer um que nascesse era eu, ou era você. Não. O pastor Satírio é gêmeos, né? Uma pessoa, né? Nasceram 2. É 2 Satírio? Não é 2 Satírio. Eu nem conheço o outro, mas não é 2 Satírio, isso eu tenho certeza, né? Que não pode ter 2 na face da terra, né? Mas a verdade é que Deus escolheu você para nascer. Você já nasce na condição de vencedor, de ter nascido. No meio de milhões ali, é você que Ele escolhe. E quando você conhece Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, você é promovido a não ser apenas vencedor, mas ser mais que vencedor. A sua vida, você faz parte do projeto de Deus que nasceu para dar certo. Se o projeto de vida da sua vida não está dando certo, não é culpa de Deus. Ou não chegou o tempo. Mas você faz parte do projeto de Deus que nasceu para dar certo. A Bíblia diz em Mateus 10:30 que até os cabelos da sua cabeça estão contados. É um Deus que te conhece. É um Deus que sabe quem você é. É um Deus que sabe por onde você passa. É um Deus que sabe tudo sobre você. Muitas vezes nós conhecemos as pessoas 30, 40 anos e a pessoa toma uma atitude, daí você fala assim, ó, mas parece que eu nem te conheço. E não conhece mesmo. Quem conhece você é Deus. Deus conhece você, até do avesso Deus conhece você. Ele cuida de você. Quantas vezes Deus já livrou você e eu da morte? Quantas vezes a mão de Deus nos acompanhou e nos livrou? Nós estamos, com a graça de Deus, saindo de uma pandemia aí, que morreu milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Deus cuidou de mim e cuidou de você. Deus continua cuidando de mim e cuidando de você, porque Ele nos ama. Eu e você somos especiais para Deus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos esquecidos. Deus não esquece de ninguém. E Deus conhece aonde você vai amanhã, o que você vai fazer amanhã. Muitas vezes nós falamos assim, você vai fazer amanhã? Nem sei. Deus já sabe. Deus já sabe das atitudes que você vai tomar amanhã. Meu irmão, Deus tem cuidado tanto de você, que eu fui ver uma estatística sobre o coração. O coração humano bate de 50 a 150 batidas por minuto. Depende da idade, ou do grau de estresse, ou da preocupação. E aí eu fiz um cálculo aqui, de um coração médio que bate 70 vezes por minuto. E no minuto ele bate 70 vezes. E Deus cuida de você 70 vezes. Se Ele parar, você vem a falecer. Não é verdade? Você conhece alguém andando na rua? Eu estou aí, mas meu coração parou, mas eu continuo andando. Não, se parar você cai, né? Não tem jeito. E aí, um coração bate 70 vezes por minuto, o médio. Você sabe quantos minutos ele bate em uma hora? 4.200 vezes. E Deus cuida de cada batida. E um dia, ele bate 100.000 vezes. Em um mês, ele bate 3 milhões de vezes. Em um ano, ele bate 36 milhões de vezes. Em 10 anos, ele bate 360 milhões de vezes. Agora nós aqui que já passamos dos 50, eu fiz o cálculo só até 50, né? Senão vai ficar muito terrível, né? Um coração que tem 50 anos batendo, ele bateu 1 bilhão e 800 mil vezes. Um Deus que cuida de mim, que cuida de você, o tempo todo.
Porque quando você está dormindo, seu coração continua batendo e Ele continua cuidando. Você acorda, continua batendo e Ele continua cuidando. O dia que você está com um grau de estresse mais alto, que ele bate 150 vezes, Deus está cuidando. O dia que você está dormindo demais, Ele baixa aí para uns 30, continua cuidando, para não apagar. Mas a verdade é que Deus quer que você viva o sobrenatural dEle, porque é Ele que cuida de você. É Ele que te acompanha 24 horas. Ninguém aqui consegue acompanhar ninguém 24 horas, mas Deus consegue acompanhar todos vocês as 24 horas por dia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo... Apocalipse 7. Falei 17? Apocalipse 7. Acha aí, o último livro. Talvez você pode estar passando algum tipo de deserto, algum tipo de luta, algum tipo de preocupação, algum tipo de guerra. E Apocalipse 7, 17 diz assim, ó: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os aposentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos teus olhos toda lágrima. Vamos ler de novo. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará dos teus olhos toda lágrima. Esse é o Deus que cuida de mim, que cuida de você. Esse é o Deus que está monitorando o seu coração, sua vida, está dando direção. Esse é o Deus que para Ele não há sonho impossível. Não há sonho impossível para quem confia em Deus. Os sonhos só se tornam impossíveis quando nós tiramos eles da mão de Deus, e eles ficam impossíveis, porque os nossos sonhos não conseguem ser realizados por nós próprios, sem a ajuda de Deus. É Deus que vai na frente, derrubando as barreiras para você passar. Onde Deus habita, nem o mal resiste. O mal tem que fugir, irmão. Quando você está conectado em Deus, quando a sua vida está em Deus, Deus está dando direção, você está andando, o mal tem que cair fora. Porque o Deus do impossível, o Deus que faz você viver o sobrenatural, conhece você e sabe das suas dificuldades, e Ele quer ajudar você. E por isso, Ele não esqueceu de você. Deus não esquece de você. A gente acompanha as pessoas por aí, muitas vezes as pessoas falam: ah, Deus já se esqueceu de mim. Irmão, Deus não esquece de você. Deus não esquece de ninguém que está ali pela live, pelo mundo afora, vendo a nossa live. Deus não esquece. Deus é um Deus comprometido. Quem é comprometido com Ele, Deus tem cuidado de todos nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar a vida. Saber que Deus tem cuidado da nossa vida, tem cuidado do nosso coração, tem feito nós viver o sobrenatural dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Você é criado e comprado pelo sangue de Jesus. Você não foi pagado barato, porque você vale muito. Se o nosso preço tivesse sido um preço qualquer, era porque nós seríamos qualquer. O nosso preço foi muito caro. Custou o preço do sangue de Jesus, porque você e eu somos valiosos para Deus, e por isso que Ele nos comprou. Ele quer que você viva no sobrenatural dEle o tempo todo. Não saia da presença de Deus para você viver o sobrenatural dEle. Eu não quero aqui fazer nenhum apelo, mas eu quero fazer um desafio para você. Tem pessoas aqui nesta noite que estão vivendo já o sobrenatural de Deus na vida dele.
E o desafio que eu quero fazer para quem está vivendo o sobrenatural da vida é permanecer. Só os vencedores não desistem. Só os vencedores não desistem. Porque aquele que desiste não tem como ser vencedor. Todas as promessas que Deus tem para mim e para você é para quem chegar até o fim. É para quem perseverar. É para quem não deixar de lutar. É para quem não deixa de confiar. É para quem espera no Senhor. É esses que Deus tem promessa. E para você que acha que não está vivendo o sobrenatural de Deus, faz um compromisso com Ele. Ele vai fazer você viver o sobrenatural dele todos os dias. Ele já está fazendo. É que às vezes nós não entendemos. Às vezes tudo que Deus está fazendo para cuidar de mim, cuidar de você, nós temos muitas vezes achando que não é isso, não é aquilo. Os planos de Deus para a sua vida e para a minha vida é que todos nós vivemos o sobrenatural de Deus todos os dias. Quando você vai deitar, você precisa do sobrenatural de Deus para você acordar, senão você não acorda. Quando você levanta de manhã, você precisa do sobrenatural de Deus, porque senão você não levanta. Para você ir para o seu trabalho, Deus tem que cuidar de você toda a esquina, porque senão você não chega lá. E aí tem gente que acha que não vive o sobrenatural de Deus, só porque não matou o leão pegado pela barba. Irmão, Deus quer fazer de você um vencedor. Deus quer fazer de você mais que vencedor. Deus quer que você viva o sobrenatural dele todos os dias, todas as horas. A característica de um apaixonado por Jesus é viver conectado em Jesus 24 horas. Queria que você ficasse de pé. Quem puder ficar de pé. Tem uma música no pente aí? Não, sorta a música primeiro. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te deixou, e Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aí, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É promessa de Deus para a sua vida. Todas as guerras que você está passando vai passar, porque Deus é contigo. Eu queria profetizar nesta noite que Deus vai tirar do meio da igreja as enfermidades. Deus vai tirar toda a dor, toda a opressão, toda a depressão, toda a angústia. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que quer que você e eu viva no sobrenatural dele. O nosso Deus é um Deus que conhece você
acordado, dormindo, trabalhando. O nosso Deus é um Deus que conhece o seu coração e Ele quer transformar o seu coração num coração de pedra, num coração de carne. Ele quer mudar o seu rumo. Você é especial para Deus. O mesmo Deus de antigamente que fazia milagre continua fazendo milagre. O milagre que você precisa, coloca diante de Deus e Ele vai fazer, porque Ele tem todo o poder. Não acredite em pessoas, mas crê em Deus, porque Ele tem poder para transformar a sua vida. Deus vai cuidar de você. Deus vai na fonte onde é preciso fazer um toque e vai liberar você para uma cura, para um sonho realizar. Deus te conhece e te ama. A igreja que está reunida neste lugar, que crê que Deus vai fazer você viver o sobrenatural de Deus. Se você quer, se você sabe, se você entende que Deus é sobrenatural na sua vida e vai fazer você prosperar, vai fazer você ter uma vida de vitória, aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir mais forte. Jesus é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Nós queremos orar. Temos pedido de oração aqui. Irmão Marcos pediu para estar orando pela mãe dele. Está com um problema nos ossos. Vamos orar pela mãe do irmão Marco. A Jamile está internada na UTI com diabetes muito alta. Vamos estar orando por ela também agora. Pedir a interferência do céu sobre a vida dela, amém? Vamos orar juntos, Pai. Nós oramos pela Jamile, que está internada, precisando de uma ação sobrenatural. Libera agora um anjo, Pai, para tocar na vida dela, Senhor, e que ela perceba o toque sobrenatural do Senhor. Que fique patente aos médicos que o Senhor esteve ali e algo aconteceu fora do natural, porque Tu és o Deus do sobrenatural, como foi pregado hoje. Embora o Senhor nos fez do pó da terra, aprove ao Senhor agir de forma sobrenatural na vida do ser humano. Então toca na vida da Jamile e libera cura agora, Pai. Nós colocamos a vida da mãe do irmão Marcos diante do Senhor. Visita agora onde estiver, que ela seja alvo da ação sobrenatural do Senhor. Libera o Teu anjo ali com a bênção e que ela seja tocada sobrenaturalmente. Oramos e a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós recebemos o pão diário. Eu acho que é presente diário, né? Ou mudou? É pão? Presente. O presente diário. O pequeno está R$7. O presente diário é uma agenda 2023 já, que ela tem uma mensagem para cada dia. E quando é agenda, tem um espaço para você escrever também. O Jair está trazendo aqui alguns exemplares. Então o pequenininho está R$7. Eu falei Jair? Nossa, porque o Jair acabou de pregar, vocês entendem tudo errado. É o Silvio. O normal, o tamanho normal é 12, o infantil é 25, o letra gigante é 20 e a agenda é R$30. Quem precisar, fala com o Rômulo. Ele deu um prazo? Falou nada? A gente pode dar um prazinho aí, até dia 15 você pode pagar. Então pegue ali já de 2023, tá bom? Nós fizemos coxinha no sábado para entregar para aqueles que já tinham comprado e já tinham
pago. Então nem todo mundo veio pegar. Eu mandei um aviso hoje. Aqueles que falaram comigo e que eu dei retorno, que eu não sei se mandaram mensagem depois, já não vou saber. Mas tem separado lá 14 para aqueles que já pagaram e que vai pegar agora. Mas ainda temos 17 bandejas, tá? Com 12 ou 13 coxinhas a R$10. Se você quiser, vá rapidamente ali que ainda vai ter 17, fora aqueles que já são encomenda. Então lembra que 14 nós precisamos entregar para aqueles que já está comprometido para levar. Mas ainda tem 17, tá bom? Ok? Nós vamos ter, enquanto eles passam um vídeo ali, que eu quero mostrar para vocês, nós vamos falar do chá de mulheres. Tem 22 mulheres trabalhando no chá. Pensa se não vai ficar bom esse chá. Vai ficar muito top, muito top. Tem isso também, né? Falou que a mulher sai tudo perfeito, né? Sai muito melhor. Se é homem planejando, no sábado, na véspera, a gente vai lembrar de pegar o que fazer, né? Mas como é um kit crente, é fácil, né? Não, Diegão? Cada um traz uma coisa, a gente faz um virado e fica lindo demais. Vamos lá. Chá Primavera, identidade restaurada, dia 22 às 17 horas, valor R$25. Ainda sobraram alguns ingressos. Quem quiser ir, cadê as mulheres que estão vendendo? Fiquem em pé para o povo ver. Olha aí as mulheres que têm ainda alguns ingressos. Algumas ainda têm, tá? É só procurar uma das 22. Ok. Noite de talentos, olha aí. Geração Santa, dia 29, às 20 horas. Você pode vir para cantar, dançar, andar de skate, patins, tocar sax, violão. Tem algumas modalidades ali. Mas é quem canta, toca, encanta, sapateia, vira piruleta. Se você faz algo especial de artes, vem apresentar o que você sabe fazer, que vai ser uma noite muito especial, muito top. Amém? Olha aí, Mãos que Acolhem, toda segunda-feira às 19h30. Grupo de apoio para familiares e pessoas que querem se livrar do álcool, das drogas. Tem um grupo aqui de apoio. É muito importante. Se você conhece alguém, desafie a pessoa a vir participar. Combinado? Vamos ficar em pé. Nós temos ainda um vídeo, solta o vídeo. Ilha do Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso.
tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Sério, queridos, é muito sério. Nós não temos apenas uma situação política para resolver. Nós temos uma situação espiritual para resolver no próximo dia 30. Pense nisso. Pense nisso. Se cada um de nós buscarmos mais um voto, nós vamos manter esse trabalho de libertação da nossa nação. É muito sério. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.